Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Minerando Conhecimento e hoje nós daremos sequência ao nosso curso básico de Java. Pessoal, então dando sequência ao nosso curso básico de Java, na aula anterior nós vimos um pouco sobre o funcionamento das classes wrappers em Java. Nós vimos que esse tipo de classe são classes que são encapsuladoras de tipos primitivos, e na aula passada eu mostrei para vocês alguns exemplos da aplicação da classe wrapper integer, e hoje nós estaremos vendo a aplicação de duas classes wrappers. A gente vai estar vendo a byte e a classe wrapper short. Então vou fazer a criação de um novo projeto. Vou vir aqui em File, New Project, Java com Ent. Já vai estar marcado isso aqui, que é o padrão que nós já temos utilizado. Vou clicar em Next e vou chamar meu projeto de wrapper underline P2, porque eu chamei o primeiro de wrapper underline P1. Vou clicar em Finish e vou fazer a remoção desses comentários. O primeiro método que eu vou mostrar para vocês é o método da classe wrapper byte. Esse método que eu vou estar exemplificando agora, ele é chamado de value of. Então esse método ele serve para converter um determinado valor, tá? Esse valor ele pode representar um byte, como por exemplo um valor string que está representando um valor byte, e a gente vai pegar esse valor e transformar, né, converter esse valor, né, uma string ou um outro tipo de valor, a gente vai converter para um objeto byte, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, vou declarar a minha classe wrapper byte, vou criar um objeto chamado número, que ele vai receber byte.valueOf. E dentro desse valueOf, eu vou estar passando uma string que representa um byte, né? Então, 1, 2, 3, a gente sabe que é um valor. Por ser um valor pequeno, ele se enquadra dentro do byte. Naquela aula dos tipos primitivos que eu mostrei para vocês, os intervalos de valores permitidos para tipos primitivos, a gente sabe que o byte ele representa valores curtos, né? A gente não consegue armazenar valores muito extensos dentro desse tipo de variável. Então, 1, 2, 3 aqui é um valor curto, poderia ser representado como um byte. Mas como eu estou colocando aspas duplas, o Java considera esse 1, 2, 3 como uma string. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando esse 1, 2, 3 e estou convertendo para um objeto byte. A gente está colocando esse 1, 2, 3, que agora é um byte, dentro desse objeto número aqui. Então, a gente vai fazer agora a exibição desse número para ver se ele fez a conversão para nós. Eu vou salvar, vou clicar para executar o meu projeto e olha aí, que interessante, galera. Ele mostrou aqui o número 1, 2, 3. Então, a partir do valueOf, a gente converteu essa string 1, 2, 3 em um objeto byte. A gente pode até fazer o comentário aqui, galera. É sempre importante, conteúdos novos, que a gente faça comentários. Então, a gente pode colocar aqui este método converte string, um texto, né, que representa um valor byte em um objeto byte. Então, barra é comentários apenas em linhas. Então, esse método valueOf, ele converte uma string, nesse nosso caso aqui, tá, galera? Então, ele está convertendo uma string, que é um texto, que representa um valor byte, esse 1, 2, 3 representa um valor byte, e a gente está convertendo em um objeto byte, porque esse número ele não é um tipo primitivo, ele é um objeto. A gente criou ele do tipo da classe wrapper. E clicando no CTRL do teclado de vocês, aí, pressionando o CTRL e clicando em cima do byte, vocês conseguem ver também ó, que o byte.java é uma classe já existente dentro do Java, assim como a classe wrapper integer que nós vimos na aula passada, ok? Agora eu vou mostrar um outro método para vocês, galera, que é o método parseByte. Esse método ele vai converter, a gente pode estar usando o exemplo da string novamente, uma string que represente um valor byte, só que aqui a gente vai estar convertendo para um byte primitivo, não vai ser uma conversão para um objeto que nem a gente fez aqui em cima, tá?
Então, eu vou criar uma variável byte, né? Byte minúsculo representa um tipo primitivo. Vou chamar minha variável de valor primitivo, que vai receber byte.parseByte. E a gente vai converter para byte, galera, um valor. Vou colocar um valor negativo aqui, menos 128, ok? Então, ele está pegando essa string aqui, menos 128, porque está entre aspas duplas. Então, o Java considera como texto. Ele está pegando essa string e convertendo para um byte, para um valor primitivo, tá bom? Agora, a gente vai fazer aqui a exibição também desse valor primitivo. E vamos ver se isso aqui vai funcionar também, galera. Então, eu vou executar e olha aí, ele transformou a minha string menos 128 em um tipo primitivo byte menos 128, ok? Então, funcionou também de forma correta, galera. Vou aqui comentar esse método também. Então, este método converte string que representa um valor byte em um valor byte primitivo, diferente do exemplo de cima, que a gente está fazendo a conversão para um objeto. Aqui com o parse byte a gente faz a conversão para um tipo byte primitivo, tá, galera? Então fica os dois comentários para vocês saberem as diferenças dos dois. E agora, como último método da classe byte, eu vou mostrar para vocês o método compare. Então, eu vou fazer aqui a criação de uma variável do tipo inteiro, resultado que vai receber byte.compare. Compare vai fazer uma comparação, tá, galera? A gente vai comparar dois valores byte aqui. Então, eu vou comparar o byte 100 com o byte 30, por exemplo, tá? Essa comparação, galera, o que ela vai fazer? Ela vai comparar esses dois valores. Eu vou comparar esse byte 100 e esse byte 30 para eu verificar qual a diferença deles. A diferença entre eles é 70, né? Se a gente pegar 100 menos 30, dá 70. Então, a diferença do 100 para o 30 é 70. Ele tem que retornar para nós o número 70. A gente vai rodar aqui para ver o resultado. E a hora que eu clicar, ele mostra que a diferença de 100 para 30 é de 70, ok? E se eu colocar aqui, por exemplo, 20, ele vai mostrar que a diferença de 100 para 20 é 80. Então, a gente está fazendo uma comparação. Olha lá, mostra aqui para a gente o 80. Então, esses três métodos aqui que eu queria exemplificar para vocês são métodos da classe wrapper byte. Agora eu vou mostrar também na classe wrapper short. A gente vai fazer o seguinte: eu vou criar três variáveis. Então, eu vou criar essas variáveis como textos. Eu vou colocar aqui string decimal, que vai receber 30. Eu vou criar a string octal 005 e eu também vou criar a string hex de hexadecimal e eu vou passar aqui um valor hexadecimal também. Vou passar 0x, 0f. E aí nós vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou estar utilizando um método da classe wrapper short, que é o método decode. A gente vai fazer o seguinte: eu vou criar um objeto chamado deck da classe wrapper short e esse deck vai receber o seguinte, pessoal, ele vai receber o meu short.decode, minha classe short.decode, e aqui dentro eu vou colocar o decimal, ou seja, eu quero mostrar, galera, o decimal que representa esse texto 30, ok? A gente sabe que essa string 30, o decimal vai ser 30, tá, galera? Apenas uma representação decimal, né? Ele vai estar mostrando o 30 aí para nós, ok? Eu vou mostrar aqui, a partir do system.out.println, eu vou mostrar a variável deck.
e a gente vai ver que o decimal é 30. A gente pode até colocar aqui na frente decimal e concatenar com esse deck. Vou salvar, vou atualizar e ele mostra aqui, ó, o decimal é 30. Então esse texto 30, essa string, o decimal que a representa convertido para short é o decimal 30. Ok, galera? Então mostrou de forma correta. Então esse decode ele vai decodificar esse valor para a gente aí, tá? Então ele decodificou esse 30, essa string 30, e a gente mostrou o short equivalente a esse valor, ok? Agora a gente vai criar uma outra variável, um outro objeto, na verdade, que é o objeto oct, que vai receber short.decode, e agora nós vamos decodificar aquele valor octal. É esse valor aqui, que ele está disposto como 005. Então, eu quero short que equivale a esse valor, que represente esse valor 005. A gente vai aqui fazer um system.out.println, vou colocar decimal que representa o octal. Ele vai trazer para nós o valor short que representa esse valor 005, que é um valor octal. O valor octal 005, ele é representado pelo decimal 5, ok? Se vocês tiverem dúvidas disso, galera, é só ir no Google e ele vai mostrar para vocês. A gente pode até vir aqui no Google, calculadora de conversão de bases numéricas, né? Então, vocês podem vir aqui, fazer esse teste. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, selecionar o octal, colocar 005, e ele mostra aqui para a gente que o decimal é 5, ok? Vocês conseguem ver aqui na aba de decimal, certo? Então deu certo, galera. Vou criar aqui mais um objeto short, vou chamar de hexa, aqui eu vou marcar short.decode, e a gente vai decodificar o x, tá? Que é esse valor aqui, 0x0f. Isso aí tem que retornar para a gente um objeto short que represente o 15, tá? O 15 é um decimal, é um short que representa esse 0x0f. A gente vai aqui mostrar pelo sort, o decimal que representa hexadecimal, e aqui a gente vai mostrar o hexa. Então, vou salvar, vou atualizar. E olha que interessante, galera, ele traz corretamente, ó. Então, decimal que representa o hexadecimal é 15, tá? Então, deu certo. Ele converteu para short, ou para um objeto do tipo short, o valor decimal que representa esse número aqui, hexadecimal 0x0f, tá, pessoal? Então, são esses exemplos aí que eu gostaria de mostrar para vocês. Lembrando, galera, que todos esses métodos aqui da classe byte, eles também funcionam para a classe short. Então, se a gente fizesse aqui um compare utilizando a classe short, a gente vai obter o mesmo resultado. Vou dar um Ctrl C aqui nesse byte.compare e a gente vai fazer o short.compare. Eu vou mudar o nome da variável aqui, galera, porque ele não vai permitir o mesmo nome. E aqui no byte.compare eu mudo para short.compare. E aí a gente vai comparar dois valores short. Então, vou comparar, por exemplo, o 100 e o 50. E a hora que eu mostrar aqui o R, vocês vão reparar que ele vai mostrar que a diferença entre esse short 100 e esse short 50 é de 50. A diferença entre eles é 50, tá? E reparem que aqui eu estou utilizando o short.compare, não o byte.compare. Então, os métodos, a maioria deles a gente consegue estar utilizando para as duas classes wrappers. Então, eu vou atualizar aqui e ele mostra que a diferença entre o 100 e o 50, essa diferença é de 50, ok? Pessoal, então é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Aguardo vocês até a próxima aula, então, que a gente vai estar vendo a terceira parte das classes wrappers aqui no nosso curso básico de Java. Até a próxima aula, então, galera. Um abraço. Tchau, tchau.